Você já começou o ano letivo cansado antes mesmo de entrar na sala de aula? Se você é professor, coordenador pedagógico, trabalha na escola, eu sei que isso faz sentido para você. Meu nome é Jorge Bregolato, eu sou professor há 19 anos, estou em sala nesse momento, eu já coordenei professores, já fui professor formador, ajudando a formar professores, passei por tudo isso e sei exatamente o que você está sentindo. Cansaço, excesso de peso, cobrança, métricas que não fazem sentido na prática, e aquela sensação silenciosa de que se continuar desse jeito, se continuar dessa forma, você não vai aguentar por muito tempo. Talvez, né, aquela sensação de que não aguente nem até final deste ano. Então, se tem uma parte de você que olha para a educação e pensa assim: eu amo educar, mas eu não quero me consumir nesse processo, não quero me destruir para ser professor, eu quero que você continue, fique comigo até o final desse vídeo. Porque o que eu vou te apresentar aqui não é uma palestra educacional, motivacional, algo que vá é, motivar você para iniciar um novo ano. É um caminho, é o começo de um novo caminho para viver a docência de uma forma mais equilibrada, com respeito a você mesmo e com leveza real, de verdade. Ao longo desses anos, eu percebi que a maioria dos professores que eu encontro, que eu conheço, eles se enquadram aí em, em dois perfis, tá? O primeiro perfil é o professor reclamão, que é aquele que talvez você conheça alguém assim, e talvez você seja, nesse momento, esse professor reclamão, que é aquele professor que reclama de tudo e de todos, né? Reclama da gestão escolar, da coordenação, da secretaria de educação, reclama da sala de aula, dos alunos, do ar-condicionado, do governo, da temperatura, reclama de tudo. Né? Reclama do que foi decidido na reunião, reclama que vai ter uma nova reunião, mas a verdade é que esse professor, ele reclama porque ele está cansado. Ele reclama porque está frustrado com tudo isso, com todo esse sistema e com o que está vivendo. Mas, no fundo, ele ainda se importa e ele tem esse desejo de mudança. Mas o que o perfil reclamão não percebe é que ao viver esse modo reclamão o tempo todo, o dia inteiro, essa reclamação acaba sugando, drenando toda a sua energia, roubando a sua esperança e talvez aí até a possibilidade, te afastando a possibilidade de qualquer mudança real. O segundo grupo é o que eu chamo de good vibes, né? Aquele que tá sempre na boa, que tá tudo certo. Esse é aquele que diz assim: não, faz parte, é assim mesmo, sempre foi assim, está tranquilo. Eu dei conta até hoje e eu vou dar conta. É um professor simpático, né? Faz piada, ri da situação, se diverte, mas no fundo, se a gente for conversar e olhar um pouquinho mais, esse professor brincalhão, simpático e alegre está tomando um remédio tarja preta, sofrendo de ansiedade, de depressão, com uma angústia muito grande diante de todo o sistema. Talvez esteja, essa é a grande constatação, sorrindo para não chorar. A vida está um caos, mas o discurso é de que está tudo bem. Na verdade, esses dois padrões, tanto reclamão quanto good vibes, têm algo em comum. Os dois estão fugindo de uma dor. Um foge reclamando de tudo e talvez não tomando as atitudes que deveriam ser tomadas. O outro foge fingindo que está tudo bem, justamente para nem se envolver com todos esses problemas. Os dois evitam, na verdade, olhar para decisões que precisam sim ser tomadas. Os dois sentem e sabem que o problema está fora, que está no sistema, na escola, na coordenação, no governo e ficam esperando, né? Tá sempre esperando que algo mude para que a vida melhore. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara, não quero te enganar aqui, preciso ser sincero. Você tem razão em muitas coisas. Tem razão naquilo que sente e tem razão naquilo que fala. O sistema realmente, ele engessa. A escola muitas vezes te controla e te adoece. A escola muitas vezes ela traz sobrecarga
E existem muitas cobranças que são injustas. Existem metas que elas estão desconectadas da realidade, que não faz sentido. Isso não é nenhuma fantasia, nenhum drama, não é algo da sua cabeça. Isso é real. Realmente funciona. Mas tem uma parte em toda essa história que não é responsabilidade do sistema, não é responsabilidade da família, da sociedade, dos pais. Tem uma parte de todo esse processo que é responsabilidade sua, que é a sua vida pessoal, que é conduzir a sua saúde, ter disponibilidade e energia para a sua família, a sua forma de se posicionar diante de tudo isso, perante tudo isso, é sim sua responsabilidade. E é justamente aí que entra aquilo que transformou a minha vida. Foi isso que eu percebi, que eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Então, durante muito tempo, eu acreditei que ser um bom professor era carregar tudo nas costas. Então, eu fui aquele que assumia tudo, que aceitava projetos da escola, festas, estava sempre ajudando o aluno, estando à disposição, ouvindo todos os problemas, levando para casa problemas que não eram meus, tirando dinheiro, né, do próprio bolso para comprar materiais para os alunos, porque eu achava que essa era a figura do professor comprometido, que se eu não fizesse isso, é como se eu estivesse não levando a sério o processo, como se eu não estivesse comprometido. Mas eu acabava dizendo sim para tudo, assumindo tudo e me colocando em último lugar. Então, aparentemente, estava tudo certo, né? Por dentro, estava um problema, estava um caos. Eu estava exausto, cansado. A minha vida pessoal foi um desequilíbrio, estava desequilibrada, meu corpo doía, minha saúde começou a cobrar, né? Relacionamentos ficaram frágeis e a parte financeira também não caminhava da forma como deveria. E eu estava sentindo o que talvez você sinta, talvez o que você esteja sentindo nesse momento, que é alguém que entrega muito, mas recebe muito pouco, que pensa em todo mundo, mas ninguém pensa em mim, né? Mas aí chegou, então, esse foi o momento de virada, que foi o ponto que eu percebi algo simples, mas duro ao mesmo tempo, que na verdade eu estava tentando salvar a escola, salvar a sociedade e esquecendo de mim mesmo, né? Me perdendo, gastando a minha própria vida em nome desse processo. E aí começou então a minha virada. Mas assim, eu não encontrei, eu não encontrei nenhuma fórmula mágica, não encontrei metodologias revolucionárias, técnicas inovadoras. E o que encontrei foi uma nova visão sobre todo esse processo. Percebi que eu não precisava abandonar a educação, que na verdade essa era a minha vontade nesse momento, largar tudo e ir embora, e que era possível ter uma vida equilibrada e profissional. As duas coisas podiam sim caminhar junto. O que eu precisava, na verdade, era mudar a forma como eu me colocava dentro da educação. Eu comecei a ajustar, então, algumas áreas da minha vida. Primeiramente, pela vida pessoal, onde foi necessário e eu aprendi a olhar para mim, né? Olhar para os meus limites, para aquilo que eu sentia, reconhecer e aceitar as minhas próprias dores e parar de jogar tudo para baixo do tapete, ignorar, fazer de conta que nada estava acontecendo. Primeiro, a minha vida pessoal, né? Eu precisei aprender a olhar para mim mesmo, para os meus limites, para aquilo que eu estava fazendo além, né? Que estava causando dor e sofrimento. Parei de ignorar os meus sentimentos, de ignorar as minhas dores e jogar tudo embaixo do tapete em nome da vocação. Depois, eu precisei olhar para minha própria vida, para o meu próprio corpo, ajustando rotinas de sono, alimentação, a parte física também, atividades físicas, porque, sinceramente, não adianta você cuidar de dezenas de alunos se você não cuida de você. Essa é uma grande percepção que mudou minha vida e que vai também mudar a sua. E também a minha vida relacional. Precisei tomar algumas decisões, né, em relação à família, sims e nãos que eu dava para minha família, porque na verdade não faz sentido você
ser referência, pedir para os alunos pensarem sobre a própria vida, se você não pensa a sua. A educação que eu vivo hoje, ela é coerente com a minha vida profissional e também com a minha vida pessoal. E por fim, também algumas decisões na área da vida financeira, né? Precisando aí aprender a me posicionar, a me valorizar e também organizar minha vida financeira com responsabilidade. Então, não é sobre ficar rico, né? Muitas vezes não é sobre o salário que se ganha, mas sobre aquilo que se faz com o seu salário, com aquilo que você recebe. Então, ter decisões sábias e investir em áreas que realmente necessitam, como a saúde, né? Por exemplo, que é o que eu estou conversando com vocês agora nesse exato momento. Quando essas áreas começaram a entrar em ordem na minha vida, a minha docência mudou. Foi uma mudança significativa. E não virei um super-herói. Hoje eu não sou aquele professor que é o queridinho dos alunos. Eu continuei sendo professor como qualquer outro, né? O que mudou? Eu deixei de ser refém do sistema e passei a viver a educação com clareza e principalmente com consciência, sabendo exatamente qual é o meu papel e a minha função e exatamente aquilo que eu preciso fazer, né? Aquilo que eu preciso entregar para o sistema e para os meus alunos. E essa experiência, ela acendeu em mim o desejo de compartilhar com as outras pessoas. E muitos professores, colegas, eles vinham e vêm até hoje, até mim, perguntando como é que eu consigo estar sempre, né, de bem com a vida, ter um bom relacionamento com os alunos, sem se adoecer diante do sistema. Muitos professores me conhecem hoje como um colega de sala, outros me conhecem como professor formador, outros pela internet, que talvez seja o seu caso agora aí pelas redes sociais, pelos aqueles materiais que eu estou divulgando, mas independente de como você chegou até aqui, eu quero que você me veja de uma forma muito simples. Eu não sou melhor que ninguém, eu não deixei de ser professor, não sou mais importante que você, eu sou apenas alguém que caminhou pelo mesmo caminho e que esbarrou nas mesmas paredes, que sentiu as mesmas dores e que conseguiu superar, passar por tudo isso. Eu fiz sim uma outra formação, eu tenho uma formação terapêutica, que foi também a chave da minha virada, e hoje eu quero colocar todo esse meu conhecimento, toda essa minha experiência à sua disposição. Em algum momento encontrei uma forma diferente de olhar para tudo isso, e foi isso que me fez ser hoje esse professor que enxerga o processo educativo de uma forma mais clara, saudável e aprendi também a acolher as minhas dores e conviver com a realidade de fato que acontece. É isso que hoje me faz um mentor, né? Não é um título, mas é uma responsabilidade. Hoje eu assumo essa responsabilidade e eu quero estar junto contigo. Hoje eu mentoro professores porque eu sei exatamente o que é estar do lado de lá, é o que é sofrer, o que é estar quase desistindo, né, da profissão, estar em sofrimento por dentro, mas por fora continuar sorrindo, fazendo de conta que tudo vai dar certo, né? Que tudo está certo, né? Eu sei o que é ir para uma formação de início de ano ou de fim de ano, tendo essa sensação de que nada vai mudar, que mais uma vez vai ser só cobranças, conflitos, discussões e metas inalcançáveis. Eu sei o que é sair dessas reuniões com a cabeça pesada, com o peito apertado, né? Com essa sensação de que não consigo fazer nada diante de todo esse sistema. Mas eu sei também o que é atravessar, passar por tudo isso sem adoecer, sem carregar esse peso, sem negar a realidade, mas sem deixar que a realidade me destrua. E é isso que eu quero te transmitir. Então eu tenho aqui um convite muito claro para você. Talvez você esteja nesse momento pensando, principalmente se você é do perfil reclamão, né? Mas Jorge, você não sabe como é que é lá na minha escola, né? Lá é muito pior. Isso não vai dar certo, né? Mas talvez você seja o outro lado, o good vibes, que diga assim: "Não, deixa quieto, eu consigo. Eu não preciso de tudo isso. Eu dei conta, eu tô há sei lá quantos anos da educação, eu dou um jeito, tá?" Então eu não tô aqui, na verdade, para disputar,
para te julgar ou dizer quem aguenta mais ou quem aguenta menos e nem quem é o certo, quem é o errado. Estou aqui para te fazer uma pergunta sincera e direta. Do jeito que está hoje, com a sua realidade atual, por quanto tempo você acha que vai aguentar essa rotina? Da forma com que você conduz a sala de aula hoje e da forma com que a escola, que a sala de aula e a realidade impacta a sua vida pessoal, financeira e emocional, por quanto tempo você consegue continuar assim? Então, é, não é sua culpa que o sistema está confuso, pesado, incoerente, eu sei disso, não é sua responsabilidade, mas existe uma parte da sua história que é sim sua responsabilidade e eu não posso deixar de falar isso, tá? A maneira com que você cuida da sua saúde emocional, a forma com que você cuida da sua saúde mental, a forma com que você conduz a sua vida pessoal, os seus relacionamentos, a sua postura frente a tudo isso é sim responsabilidade sua. Mudar a sua vida, mudar a sua realidade, não é responsabilidade do governo, da coordenação, da direção de escola, da sociedade e nem dos alunos. Mudar a sua realidade é responsabilidade sua. Somente você precisa, somente você pode, melhor dizendo, somente você pode tomar essa decisão hoje. E é exatamente por isso que eu criei esse caminho de acompanhamento, essa mentoria, para que você não precise escolher entre ser um bom professor ou ser feliz. Você pode ser as duas coisas, mas é claro que isso exige uma decisão, isso exige consciência do processo e um passo concreto. Mas eu não quero te dizer aqui que vai ser fácil, não vou te iludir, mas a grande questão é que você não precisa decidir tudo agora. Estou te convidando para um pequeno passo que é vir junto comigo. Se o que eu falei até aqui agora faz sentido para você, eu quero te convidar para um passo muito simples, que é entrar em um grupo de WhatsApp. Logo embaixo desse vídeo, em algum lugar, vai ter um botão. E ao clicar nesse botão, você vai ser direcionado então para esse grupo de WhatsApp, que é um seleto grupo de professores que, assim como eu, assim como você, não querem mais viver essa vida de exaustão, decidiram não continuar vivendo a docência como um peso ou do modo automático, mas decidiram tomar, dar o primeiro passo para a mudança. Nesse grupo de WhatsApp vai ter conteúdos, reflexões, orientações práticas que vão te ajudar, que vão te auxiliar e eu vou estar junto contigo conduzindo esse processo. São encontros que vão te ajudar a reorganizar a própria vida e também a sua visão sobre todo esse processo. Eu vou te ajudar a corrigir posturas, construir novos hábitos e principalmente uma nova forma de ensinar que não te consuma por dentro, para que você possa sim ser um bom professor, um profissional e ser feliz ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra, você pode ser as duas. Você pode ser um professor comprometido, mas leve, que ao final da aula, ao final do processo, possa deixar as coisas caminharem como elas são e a sua vida continuar da forma como que ela deve ser. Fica tranquilo, esse não é um grupo de bom dia, de boa noite, é um grupo onde vai ser compartilhado conteúdos reais, conteúdos sinceros e práticos. Se você sente, então, que está cansado de reclamar, se você está cansado de fingir que está tudo bem, eu te convido que venha comigo para esse grupo. Você não precisa resolver tudo hoje, você precisa apenas dar o primeiro passo. Então, clica no botão, entra no grupo e eu te encontro lá para a gente continuar essa conversa. Um grande abraço e até lá. Fique comigo.